Glórias a Deus, louvado seja Deus. Sobre a questão das autoridades, que Romanos capítulo 13 nos diz assim: toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que há foram ordenadas por Deus. E diz mais: por isso quem resiste à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação. Enfim, a palavra aqui, Romanos 13, diz que as autoridades, sejam boas ou más, porque todas, são constituídas por Deus. Muitos ainda não entrando no mérito da política, né, irmãos, mas no mérito da questão espiritual. Muitos ainda questionam porque então foi Deus que colocou Lula ou permitiu que ele estivesse lá, e teve profetas que profetizaram que o Bolsonaro ia ganhar, enfim. Mas a Bíblia diz aqui que todas as autoridades foram ordenadas por Deus. Então, irmãos, nós temos que entender essa questão da autoridade. Deus estabelece, ordena ou permite certas autoridades, boas ou más, conforme o merecimento também do povo, mas também Deus não toma decisão pela autoridade. Ele dá o poder, dá a autoridade, mas a decisão quem responde é a autoridade constituída. Samuel mesmo, né? Quando ele estava velho já, ele constituiu seus filhos para dar seguimento, né, a governar Israel ali como juiz, e os anciãos, líderes do povo, procuraram Samuel e pediram um rei. E Deus concedeu. E não foi um rei bom, né? Saul matou muitos sacerdotes, foi rebelde contra Deus. Então, às vezes Deus atende a autoridade, ao pedido do povo, né? Mesmo não sendo bom. Saul foi constituído rei e foi um rei perverso, né? Segundo a vontade do povo. Então Deus atende à vontade do povo. Por isso nós temos que entender, né, irmãos? Nem toda autoridade, embora todas sejam ordenadas por Deus, mas nem todas estão de acordo com Deus. Nem todas obedecem a Deus, pelo contrário, até, né? Louvado seja Deus. Aqui em João capítulo 19, versículo 11, quando o Senhor Jesus estava sendo julgado por Pilatos, né? No versículo 10, Pilatos diz: não me falas a mim? Não sabes que tenho poder para te crucificar e tenho poder para te soltar? E no versículo 11, respondeu Jesus: nenhum poder terias contra mim se de cima, ou do alto, ou de Deus, não te fosse dado. Mas aquele que me entregou a ti, maior pecado tem. Então, algumas traduções dizem, né, de mim, de cima, autoridade, né, nenhum poder teria contra mim se de cima, do alto ou de Deus não te fosse dado. Então, claramente aqui se refere a Deus, né? Mas Deus dá autoridade, mas não toma a decisão no lugar da autoridade. Deus constituiu, permitiu que Pilatos fosse governador? Sim, mas as decisões de Pilatos não é Deus que toma, é ele que vai responder pelas suas decisões. Mas nós sabemos que Cristo veio, né, a esta terra com a missão de morrer por nós na cruz do Calvário, de entregar a sua vida ali, para perdão dos nossos pecados. Então, de uma forma ou outra, isso se cumpriria, né? Mas Pilatos é responsável pelas suas decisões. E aqui diz, o próprio Senhor Jesus disse: nenhum poder, nenhuma autoridade teria contra mim se de cima, do alto ou de Deus não te fosse dada, né? Então, claramente, a Bíblia confirma que as autoridades são ordenadas, constituídas por Deus, sejam boas ou más. Muito embora aqui em Ezequiel, capítulo 28, versículo 17, onde fala da queda de Satanás, que ele andava no brilho das pedras afogueadas, era querubim, aqui, né, diz, ó, querubim ungido, querubim cobridor, né, no versículo 16. E o 17 diz assim: elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei, diante dos reis te pus, para que olhem para ti ou te contemplem, né? Então, também há uma forte influência de Satanás sobre as autoridades, né? Isso é fato, está na Bíblia. Então, a autoridade tem que ter um cuidado muito grande, tem que temer a Deus, procurar buscar a sabedoria de Deus para tomar as decisões, né?
Eclesiastes capítulo 8, versículo 5, que nos diz, né? Quem guardar o mandamento não experimentará nenhum mal, e o coração do sábio discernirá o tempo e o modo, porque para todo propósito há tempo e modo, porquanto o mal do homem é grande sobre ele. O mal, as misérias, né? As mazelas que pesam sobre o homem são muitas. O pecado, né? Que se arrasta de geração em geração, vai se acumulando. As rebeldias contra o Senhor, as infrações da lei de Deus. Então aqui diz que o sábio discernirá o tempo e o modo. Eu posso fazer algo no tempo certo, mas do modo errado, ou vice-versa, então não vai, né? Vai dar problema. Então, irmãos, a autoridade tem que ter sabedoria, prudência, né, da parte do Senhor. Amém, irmãos? Então, primeira parte aqui sobre autoridades, vamos gravar uma segunda parte. Muitas pessoas se questionam, né? Ah, mas Deus, né, permitiu que o Lula fosse presidente, foi roubada a eleição ou não, houve fraude ou não, enfim. Né? Alguns se abalaram na fé porque esperavam que Bolsonaro se elegesse de novo. Né, irmãos, Bolsonaro foi enganado, né? Um grupo lá convenceu ele a consagrar o Brasil à Rainha dos Céus, achando que é Maria, mãe de Jesus. Mas Rainha dos Céus é um título de uma deusa chamada Estar, ou Astarote também, ou Rainha dos Céus, já citada em Jeremias, capítulo 7, capítulo 44. E Jeremias foi escrito e viveu, né, muito antes de Cristo e de Maria nascer, então não se refere de forma alguma a Maria, ou Senhora dos Católicos ali. Então, ela nunca foi, nunca será Rainha dos Céus, né? O céu tem o rei, Rainha do Céu é uma potestade demoníaca. Mas isso é assunto para um segundo vídeo, que nós vamos estar gravando, né? Meditando aqui Jeremias capítulo 7, capítulo 44, sobre essa entidade maligna chamada Rainha dos Céus, que muitos atribuem a Maria ou Senhora dos católicos, mas não caia nessa armadilha. Medite lá Jeremias capítulo 7, o povo de Israel já caiu nessa idolatria, adorava a Rainha dos Céus, faziam bolos, e houve uma grande ira de Deus contra o povo por causa dessa idolatria. Jeremias capítulo 7, capítulo 44, cita essa entidade, Rainha dos Céus. E mais tarde atribuíram a Senhora dos Católicos, Aparecida, Senhora, ou enfim, né, ou Maria, que seria Maria, um pouco morena, um pouco clara, né? Não dá para entender, né, irmãos? Mas claramente é uma confusão aí, um engano e uma idolatria. Nós vamos estar meditando em seguida, em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe.